Deixa eu só fazer um último teste, vai que resolve funcionar agora. Oi, eu não entendi. Você consegue me ouvir, Natália? Sim. Tá dando pra ouvir direito? Normal? Ok, vamos ver se dá certo. Tá. Você falou que foi a 2, a 4, a 9, né? Isso mesmo. Ok. Onde fica e qual o nome da enzima que hidrolisa diacilgliceróis? Qual é o produto final dessa degradação? Essa questão aqui, na verdade, assim, eu considero que ela teria duas respostas. Porque tem as enzimas no meio extracelular que fazem a hidrólise do triacilgliceróis, né? Então a enzima lipase... esqueci o nome dela agora. Cadê o resumo? Aqui. Acho que eu cheguei a colocá-la aqui. Coloquei. Lipase lipoproteica. E também tem as outras que hidrolisam elas, só que no caso aí já é nas células do tecido adiposo, não é mais no meio extracelular. São essas três aqui. Aqui. E aqui. Se eu não me engano, eu acho que a Angélica considera essa daqui, nessa resposta, lipase lipoproteica. Foi essa que ela falou na resposta. Sim, que é a enzima que fica na... acho que é endotélio dos capilares extrahepáticos. Só que assim, essa questão dela ficou meio mal escrita, sabe? Que ela não explica se é no meio externo, né, no meio extracelular, ou se é no meio intracelular do tecido adiposo. Então assim, se vocês colocarem isso aqui, eu consideraria certo, né, essas três aqui, lipase, de triacilgliceróis do adiposo, lipase hormônio sensível e monacilglicerol lipase. Essa daqui só que essa daqui é a que ela quer, né, tipo, é do tecido extracelular. E os produtos finais? O produto final da degradação dos triacilgliceróis vai ser sempre o mesmo, vai ser uma molécula de glicerol e 3 de ácidos graxos. Ok? Gente, tem alguém? Desculpa. Ainda tá confuso? Eu vou ter que tentar entender um pouco da matéria, descobrir que eu não sei quase nada. E essa parte eu não lembro do porquê, mas eu entendi a resposta. Eu só não Tipo entendi. assim, você fala o porquê do que aqui? Dos produtos finais? É porque, tipo assim, a molécula de triacilglicerol, ela é literalmente isso, é uma molécula de triacil que liga outras 3 moléculas quer dizer, uma molécula de glicerol que liga outras 3 moléculas de ácido graxo. E aí quando você quebra elas, você vai ter a separação dos ácidos graxos e a do glicerol. O glicerol a gente usa na gliconeogênese e glicólise e o ácido graxo a gente usa para energia dos outros órgãos. Ah, tá. Isso acontece, tipo, naturalmente ou, tipo, na falta de alguma coisa tem que acontecer isso como reserva? Então, tipo assim, normalmente a gente já faz isso numa quantidade não tão expressiva, porque tem aqueles órgãos que utilizam gordura, né, lipídios, como fonte de energia. Mas assim, na falta de glicose, por exemplo, isso aqui acontece de forma muito mais intensa, que é, por exemplo, no caso da gliconeogênese. E assim, tem aqueles órgãos também que, além de utilizarem glicose como fonte de energia, também utilizam os lipídios. Então, assim, inicialmente eles provavelmente vão estar utilizando glicose. Quando a glicose começa a chegar ao seu finalzinho, eles vão e utilizam os lipídios. Que são tipo o segundo recurso, sabe? Mas assim, triacilglicerol é a maior fonte de energia que a gente tem no nosso organismo. Vocês já fizeram uma atividade sobre eles, inclusive?
que eles são extremamente apolares e extremamente reduzidos. E aí quando você oxida eles, você tem uma alta liberação de energia. Lembram disso? Ah, sim. Agora eu entendi. Obrigada. E... deixa eu ver aqui. Posso ir pra 4? Por mim, sim. Não sei pelos meninos. Ok. Enfim, explicar o funcionamento do ciclo de Linné. O ciclo de Linné, na verdade, ele é bem de boa. O que acontece? Primeiro de tudo, você vai ter uma cadeia de ácido graxo, que é assim uma cadeia com vários carbonos, né? Carbono. Aí. E aí esse ácido graxo, ele vai ser ativado quando ele liga com uma coenzima A. Igual acontece com o piruvato, vocês lembram? Que ele vai e liga com a coenzima A e aí ele vira acetil-CoA. Só que aqui no caso dos ácidos graxos, eles vão ligar com a coenzima A e vai virar acil-CoA em vez de acetil-CoA. Aí depois que eles ligarem com a coenzima A, eles vão ficar ativos, aí eles vão para o ciclo de Linné. No ciclo de Linné, o que acontece? Você vai ter que a cada volta desse ciclo aqui, você vai ter perda de 2 carbonos dessa cadeia. E esses 2 carbonos eles vão ser perdidos na forma de acetil-CoA. E aí essa molécula ela vai passar a ter 2 carbonos a menos nesse ácido graxo. Aí ele continua fazendo o ciclo, perde mais 2 carbonos, faz o ciclo de novo, perde mais 2 carbonos. Até que no final das contas, você vai ter um restante de 4 carbonos e eles vão ser partidos ao meio. E aí você vai ter as 2 últimas moléculas de acetil-CoA, uma para cada lado. Esse acetil-CoA depois ele vai para o ciclo de Krebs, onde ele vai ser oxidado a gás carbônico e vai acontecer a mesma coisa que acontece lá com os carboidratos. Entendeu? Ah, entendi. Então, tipo, eles meio que acontecem simultaneamente? Tipo, enquanto um tá acontecendo e vai enviando o que sobrou pro ciclo, aí continua? Você fala o ciclo de Linné e o ciclo de Krebs? É. Sim, eles acontecem, tipo, ao mesmo tempo. Conforme esse aqui vai, tipo... Deixa eu ver um exemplo aqui. Eu não sei dizer, mas, tipo assim... Conforme esse ciclo de Linné aqui vai quebrando a molécula e vai soltando acetil-CoA lá para o ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs já vai oxidando elas, entendeu? Até que no final você vai ter uma moléculazinha aqui, ou ela vai ser de 4 carbonos, e aí vai liberar 2 moléculas de acetil-CoA, né? Vai partir na metade. Ou você vai ter uma molécula de 3 carbonos, e aí vai sobrar uma outra que vai ter um carbono só. E aí, isso aí é um outro composto que vira uma parte mais complexa que ela provavelmente não vai perguntar para vocês. Acho que talvez ela nem tenha mencionado. Mencionou, você lembra? Vou saber se eu coloco isso aqui no resumo também. Cara, eu acho... Ô, Dani, vou ser bem sincera. Eu não quero atrapalhar, não, mas eu não entendi. O ciclo de Linné? É... Vamos fazer o seguinte. Foi a bonita. Deixa eu ver uma coisa. Porque, tipo assim, você tem lá... O que eu entendi do básico do metabolismo de carboidratos, minto, não é isso. Tem o ciclo de Krebs, que no final de tudo vai gerar ATP. Calma lá, Tipo, vai ficar tudo mais claro. Esse do metabolismo de lipídios é tipo a mesma coisa. Vai ter as oxidações, Calma lá, que eu já vou o explicar. ciclo. Tipo assim, são processos diferentes. Não é processo diferente, tá vendo? Eu não consigo formular o que eu não tô entendendo. É porque, tipo assim, Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo básico aqui. Não. A propósito, gente, a minha amiga me deu uma mesa de desenho velha dela, então eu estou fazendo testes. Se der errado, eu volto pro mouse.
Beleza. Ok. Nossa, tá dando muito errado. Aqui. Vocês lembram que o ciclo de Krebs, ele é meio que assim, né? Tipo, você tem que a glicose, os aminoácidos e os ácidos graxos, todos eles se encontram no ciclo de Krebs, certo? Sim. Só que para eles chegarem no ciclo de Krebs, eles não simplesmente chegam ali. Todos eles acabam tendo que virar acetil-CoA primeiro. Aqui, aqui e aqui. Acetil-CoA. Tá, aqui está escrito certinho. Todos eles precisam passar por um preparo para virar acetil-CoA. Os ácidos graxos eles vão passar por esse preparo pelo ciclo de Liney. Então, o que rola? Deixa eu desenhar aqui. Ok, círculo feio. Enfim, os ácidos graxos basicamente vai ser uma cadeia grandona de carbonos. Então, você vai ter, tipo, vamos desenhar aqui, por exemplo, uma cadeia com 6 carbonos, pode ser. Bom, isso aqui é uma molécula de ácido graxo. Para ela entrar no ciclo de Liney, ela vai ligar com uma coenzima A, que é a mesma coisa do acetil-CoA aqui. Só que em vez de ser chamado de acetil-CoA, que é quando ele tem duas moléculas só de carbono, vai ser acil-CoA, que aí ele tem uma quantidade variável de átomos de carbono. No ciclo de Liney aqui, o que acontece? Você vai ter, tipo, toda vez que essa molécula ela passa por todo o processo do ciclo de Liney, ela vai ter liberação de 2 carbonos. No caso, esses daqui da ponta que vai estar com CoA. Viu? Tá. Enfim, você vai ter a liberação desses 2 carbonos na forma de acetil-CoA. E esses 2 carbonos eles vão vir aqui depois para o ciclo de Krebs. Esse resto de cadeia aqui que sobrou, esses outros 4, eles vão ligar novamente com uma outra molécula de coenzima A, e eles vão passar novamente pelo ciclo de Krebs no ciclo de Liney, e aí novamente eles vão perder outros 2 carbonos, que vai ser liberado na forma de acetil-CoA e vai vir para o ciclo de Krebs outra vez. É basicamente isso, não tem uma coisa mais complexa, sabe? Eu vou mostrar o ciclo aqui. Deixa eu ver se eu copiei com ele aqui. Isso que funciona. Ah, não vai funcionar. Tá. Deixa eu ver se eu consigo só transmitir. Acil-CoA é o 6 com a coenzima A. Não, a acil-CoA é uma molécula de ácido graxo com qualquer número de carbonos, entendeu? Ela pode ser uma acil-CoA de 2, de 4, não, se bem que de 2 não, porque vira acetil, mas pode ser uma acil-CoA de 3 carbonos, 4, 5, 6, 7, 8, por aí vai. O número de carbonos dela é variável, entendeu? Aqui, olha só o que eu falei. Aqui, por exemplo, você tá vendo que tem o R aqui no final da cadeia? R significa que pode ter qualquer coisa aqui depois nessa molécula. Pode ter outros átomos, pode ter uma quantidade gigantesca de carbonos, né? Ou pode ter simplesmente mais um carbono só. O R significa que tanto faz. Aqui, por exemplo, a gente tem uma molécula de 3 carbonos. É uma acil-CoA.
ela vai passar por essas reações enzimáticas, em que ela vai liberar FADH2, uma hora ela libera NADH, outra hora ela libera... Qual que é a outra? Acho que não é ATP, mas enfim. Eu esqueci qualquer outra coisa que ela libera aqui que não está sendo mostrada, mas enfim. Ela vai liberar FADH2, NADH e acetil-CoA no final do processo. O que rola? Ela que vai passar por reações enzimáticas, que vai causar algumas modificações na cadeia, coisa que não é tão relevante assim. E aí, quando chega no final do ciclo, você vai ter que a cadeia vai ser quebrada. Aqui, por exemplo, você tem esses dois átomos de carbono ligados com essa CoA, igual eu tinha desenhado. Quando você quebra a cadeia aqui, esses dois carbonos que estão ligados a acetil-CoA, que está ligado à coenzima A, vão virar acetil-CoA, e o resto da cadeia continua fazendo o ciclo. Agora, essa nova molécula de acil-CoA, que está com 2 carbonos a menos em relação ao que estava antes, porque ela liberou acetil-CoA, essa daqui ela vai ser a nova molécula que vai ficar aqui no lugar dessa, entendeu? Ela vai ser tipo a nova molécula que vai passar por esse ciclo, até que ela seja quebrada em 2 e 2 carbonos e aí não sobre mais nada. Aí toda ela vai ser transformada em acetil-CoA. Entendeu? Então, a finalidade disso tudo é produzir acetil-CoA para dar início ao ciclo de Krebs. Exato. Exatamente isso. Basicamente para isso que serve. De quebra você produz um pouquinho de FADH2 e NADH aqui, mas o foco é produzir acetil-CoA para mandar, entre aspas, ácidos graxos para o ciclo de Krebs. A única coisa que pode confundir um pouco nesse ciclo aqui é isso aqui, ó. No caso aqui, a gente fica olhando, uma acil-CoA com N carbonos e uma acil-CoA com N-2. Mas acontece que essa setinha roxa aqui vai indicar que agora essa molécula que tem N-2 vai substituir essa daqui, entendeu? Então aqui em vez de N vai ser N-2, aí vai passar o ciclo, vai virar N-4, aí N-4, aí passa o ciclo, N-6, até que tudo vire acetil-CoA, entendeu? Pera, esse N-4 é o 4 carbonos que foram embora, é isso? É tipo assim, aqui ó, você tá vendo que o N tá da cor roxa, igual a setinha, que tá pontilhada aqui? É porque isso aqui quer dizer basicamente que essa molécula final aqui, depois que ela perdeu 2 carbonos de acetil-CoA, vai ficar no lugar dessa agora para passar todo esse processo aqui, entendeu? Então assim, essa daqui agora, que antes era uma acil-CoA com N carbonos, ela agora vai ser uma acil-CoA com N-2 carbonos. Aí ela vai passar pelo ciclo de novo, vai perder mais 2 carbonos, e aí ela viraria uma molécula de acil-CoA com N-4 carbonos, porque ela já deu 2 voltas, entendeu? A cada volta ela perde um carbono, e aí essa daqui, que é a que está começando o ciclo, vai ter 2 carbonos a menos. Da onde que veio esse acil-CoA? O acil-CoA, ele é simplesmente um ácido graxo, que é uma cadeia gigantesca de carbonos, né? Aqui, ó. Uma cadeia gigantesca de carbonos, de ácido graxo, e ele vai ser ligado com uma coenzima A. Mas a gente se alimenta dele? Oi? A gente adquire ele se alimentando? Não, tipo assim, sabe quando você come alguma coisa que tem gordura? Você vai estar consumindo ácido graxo. Aí lá no seu organismo, o ácido graxo ele vai ser ligado com uma coenzima A, para que ele seja, entre aspas, ativado e faça o ciclo de Linen. Aí quando ele é quebrado, esses 2 carbonos da pontinha que estão ligados com a coenzima A, ou seja, esses 2 aqui, eles vão virar acetil-CoA, e isso aqui vai continuar sendo uma molécula de ácido graxo, só que agora com 2 carbonos a menos. Aí essa moléculazinha agora vai ligar novamente com outra coenzima A, vai passar pelo ciclo de Linen e vai quebrar outra vez.
liberando mais 2 acetil-CoAs. Aí essa daqui, de novo, sobrou. Oi? Desculpa, pode continuar. Não, é só isso. Fica fazendo isso aqui infinitamente até ela acabar. Até ela chegar no final, ó. É isso que eu ia falar, tipo assim, aí no final. Tô ali no celular. Aí, no final, tipo assim, você foi perdendo acetil-CoA, foi perdendo acetil-CoA. No final, vai sobrar acetil-CoA também, né? Porque vai perdendo de 2 em 2. Exatamente. Quando chega nesse ponto aqui, ó, que você tem uma molécula de 4 carbonos, você vai ter a quebra das duas. Você vai ter a quebra dela no meio e vai formar 2 moléculas. E essa última aqui vai ligar com o CoA também, com uma coenzima A, e vai virar 2 moléculas de acetil-CoA. Existem os casos de cadeias de ácidos graxos que elas têm número ímpar de carbonos, igual eu tinha feito aqui. Aí o produto final que sobra, aqui depois da última volta no ciclo, é um outro composto que provavelmente a Angélica não vai cobrar de vocês, mas se vocês quiserem saber, eu procurei aqui rapidão. Vamos ver se eu acho ele aqui. Eu sempre esqueço o nome dele. Nunca me memorizei isso. Aqui é propionil-CoA. Aí você vai ter, nesse caso de que tem 3 carbonos, né, no caso, na última volta, você vai ter a formação de uma acetil-CoA. E essa outra coisa aqui, que tem um carbono só, que vira propinil-CoA. Entendeu? E eles fazem o que depois? Eles vão para algum lugar? Você fala as coenzimas A, coenzima A não, acetil-CoA e o propinil. Uhum. A acetil-CoA vai para o ciclo de Krebs, que a gente tinha falado. O propinil, sendo sincero, eu não tenho a menor ideia de para onde que ele vai. Deixa eu ver o que esse livro fala. Parece que o propinil ele é transformado em succinil-CoA, que vira um intermediário do ciclo de Krebs, e ele vai para o ciclo de Krebs depois também. Eu acho que ele deve ser ligado com algum... Eu acho que ele deve ser ligado com outros átomos de carbono, e aí ele vai para o ciclo de Krebs depois, só que não introduzindo como acetil-CoA, mas como succinil, né? Acho que é succinil que estava aqui. Succinil-CoA. Ou seja, tradução, vai tudo pro ciclo de Krebs, igual você falou. Ah, agora eu entendi. Obrigada. E aí, gente, dúvida nessa daqui? Acho que não. Ok. Então, vamos pra... Qual que você falou? Tá, já fiz a 2 e a 4. A outra é a 9. A 9. Compare as duas vias de degradação do etanol. Essa aqui é uma coisa, viu? Nossa, Deus, quando eu tive que ver isso. Então, existem 2 vias de degradação do etanol, né? Uma delas é a via crônica e a outra é quando você faz ingestão assim, de vez em quando. Eu esqueci o nome que você pode usar para isso. Acho que é ingestão... Esqueci o nome. Enfim. Vamos ver se eu coloquei aqui. Não coloquei aqui. Tá. Ingestão... A gente fala alguma palavra aí que sirva para isso aqui. Como assim? É tipo quando você bebe uma vez de vez em nunca, sabe? Tipo, ingestão... Esporádica? Ah, não sei. Esporádica. Certo, valeu. Ok. Ingestão... Tipo assim, isso aí é quando a gente toma álcool? É isso que a gente tem que entender? Eu achava que era tipo um etanol que já tava no nosso corpo. Não, isso é quando a gente bebe. Olha! Enfim, ó. Tem quando você faz assim aquela ingestão esporádica, né? E a ingestão crônica. São 2 vias diferentes. Aí o que rola? As vias de degradação do etanol nessas duas, elas são, tipo, diferentes. O que você tem no final é a mesma coisa. Todas elas vão transformar álcool... Eita, caramba, pera. Bateria acabando.
Ok. Ó, tipo assim, quer dizer, todas elas vão ter intermediários iguais, só muda uma coisinha assim no final, né? Na ingestão esporádica você tem álcool virando... qual que é o nome mesmo daqui, treco? Acetato. Ok. Gente, será que eu escrevi certo? Escrevi certo. E aqui na ingestão crônica, você vai ter álcool virando, pasmem, água oxigenada. Quê? Aham. Álcool virando água oxigenada. Bizarro, né? Medonho até. Bizarro. Assim. Pois é. Aí aqui, na ingestão esporádica, o que rola? Você vai ter uma enzima chamada enzima álcool desidrogenase. Álcool desidrogenase. Que é a enzima que faz essa transformação do álcool em acetato. Já na ingestão crônica, você vai ter tipo um monte de mecanismos envolvidos, mas o principal deles, né, é um citocromo, que eu acho que é 450. Acho que é esse citocromo. Enfim, isso aqui. Aí o que rola? Já tem uma certa diferença, né, do que é responsável por fazer essa conversão. E existe um porém. A enzima álcool desidrogenase, como você está fazendo uma ingestão assim esporádica, que nem a gente falou, ela vai simplesmente pegar e metabolizar o álcool em acetato. E nesse processo de metabolizar o álcool em acetato, você vai ter a liberação de NADH. Só que quando você consome álcool de forma crônica, o seu organismo vai pegar esse álcool e vai usar outra via, que vai, no caso, passar por todos aqueles mecanismos, principal, o citocromo P450, e aí, em vez de você ter a liberação de NADH, você vai ter consumo, só que não de NADH, de NADPH. E, se eu não me engano, ATP também. Então, assim, olha só a diferença. Quando você faz uma ingestão qualquer, você vai ter a liberação de NADH, que depois vai ir para a cadeia de transporte de elétrons, vai fornecer energia para produzir ATP. Então aqui você tem a produção de energia. Nessa ingestão crônica, em que o álcool toma outra via, você vai ter consumo de coenzima e de ATP. E detalhe, essa coenzima aqui é a coenzima que a gente usa para fazer síntese de ácidos graxos, sabe? Aquelas vias de síntese de ácidos graxos, hormônios, que nem a gente tinha mencionado lá na via das pentosas fosfato. Então você vai estar consumindo o seu potencial de reduzir aquele substrato e sintetizar alguma outra coisa. Então aqui você, além de estar consumindo ATP, você está consumindo a coenzima, que seria a forma que você tem de armazenar energia de redução, né, o potencial de redução. E aí vem outro problema também, que diferente da enzima álcool desidrogenase, que você está consumindo ali num consumo momentâneo, o citocromo P450, ele assim, quando você vai fazendo consumo frequente de álcool, a concentração dele tende a aumentar. Então, se você vai ter mais citocromo metabolizando o álcool, acontece que isso tudo vai acontecer muito rápido e você vai precisar beber uma quantidade maior para poder manter aquele álcool no seu organismo por mais tempo. Então, acaba que é isso que leva ao desenvolvimento da... Como é que fala a palavra? Eu vou usar resistência, mas eu não queria usar resistência. Alcoolismo. Basicamente leva ao aumento da tolerância, lembrei, isso. Leva a pessoa a desenvolver tolerância a álcool. E aí, por causa disso, ela passa a beber maiores quantidades cada vez mais para tentar ficar alcoolizada. Mas essa produção bizarra de água oxigenada é pra quê? Essa produção esse negócio de água oxigenada é pra quê? Tipo, a gente faz pra isso. Pera. Então, eu não sei te dizer exatamente para onde vai essa água oxigenada, mas de todo jeito, no nosso organismo a gente já produz água oxigenada em alguns momentos em que é necessário. Por exemplo, quando você tem
infecção bacteriana, a gente costuma ficar com febre, sabe? Essas coisas. E no nosso organismo também, qual que é o nome da célula? Aquela célula de defesa do organismo, qual que é o nome dela? Macrófagos, lembrei. Os próprios macrófagos, eles têm dentro deles um mecanismo de produção de água oxigenada, que vai eliminar essas bactérias que estão no nosso organismo. Então ele fagocita as bactérias, produz água oxigenada e mata elas. Então assim, no nosso organismo a gente já produz, né? Não é algo que tipo, como é que fala? Esqueci a palavra, mas tipo, não vai te matar realmente, sabe? Só que assim, o excesso disso pode fazer mal, né? Então, você pode estar ali destruindo o seu fígado, como a gente já sabe que acontece normalmente, e ter alguns outros efeitos, né? Atrapalha também nos neurônios, funcionamento dos neurônios. Eu não sei, eu acho que nesse caso aqui não... Acho que nesse aqui não vem o caso do coma alcoólico. Acho que coma alcoólico é quando você bebe demais, sendo que você não costuma consumir muito normalmente. Mas enfim. Tem alguma outra coisa que vocês querem saber sobre isso? Bom, dentro do que eu tô lembrando agora. Então, tipo assim, na ingestão crônica, o álcool ele não vai ser metabolizado em acetato, vai ser metabolizado em água oxigenada. Isso. Mas por que consome NADPH e ATP mesmo? É porque o processo que isso acontece é diferente, entendeu? Na ingestão esporádica é aquela enzima ali, álcool desidrogenase, que faz isso. Uhum. Já na crônica é o citocromo P450, né? Na verdade é um monte de outros complexos. Agora, o que leva exatamente o álcool a vir pela segunda via e não pela primeira, é que eu não lembro muito bem e eu acho que o livro nem chega a explicar isso direito. Então nem é importante, deve ser, né? Não. Deve ser, não. Eu posso até olhar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Eu lembro qual página que tava isso. Então, assim, eu posso dar uma passada de olho aqui pra ver se fala. Não. O livro não fala por que o organismo leva a fazer essa segunda via. Ele não fala. Não, mas não, já tá ótimo. Tipo, eu não tinha entendido nada dessa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu consigo achar em alguma coisa algo sobre isso, porque é até curiosidade minha também, sabe? Mas dessa questão é basicamente isso. As diferenças a primeira, você vai ter formação de acetato em vez de água oxigenada, que acontece na segunda. A enzima, o componente que faz essa degradação é a enzima álcool desidrogenase. Na crônica já é citocromo P450, né? Na verdade, como eu disse, tem um monte de outros complexos, né? É um complexo chamado MELS, mas os outros compostos dele não vêm muito ao caso. O mais importante é o citocromo P450. E o mais importante é que nessa primeira aqui você vai ter produção de NADH, então você vai ter produção de energia, de certo modo. Enquanto na segunda você vai ter o consumo dela. Você vai estar consumindo tanto ATP quanto o NADPH. E a segunda ela vai levar ao desenvolvimento da tolerância ao álcool. Você vai precisar beber muito mais para ficar alcoolizado. Tem mais um monte de outros efeitos que eu acho que eu coloquei por aqui. Cadê? Essa parte, ela é complicada, mas eu achei extremamente divertida de estudar ela, porque eu vi como é que álcool é ruim pra danar. Aqui, ó, vocês querem saber dos outros efeitos?
ingestão certo. episódica de álcool. Tipo assim, se vocês não têm o costume de beber normalmente e beber muito, é isso aqui que vai acontecer no organismo de vocês. Vocês querem saber? Ai, Jesus. Sim, né? Bom. Tá, então vamos lá. Quando você ingere álcool de forma episódica, você vai ter como é que fala? Um estímulo para a formação de lactato. Vocês lembram do lactato? É quando você faz metabolismo anaeróbico no músculo. Aí o lactato é formado do piruvato, né? O piruvato acaba virando lactato. Enfim, quando você tem a ingestão episódica de álcool, você vai ter uma tendência maior a formar lactato. Isso vai impedir que, tipo assim, o piruvato vire glicose, e aí você não vai ter a ocorrência da gliconeogênese. Você também vai ter, tipo, impedimento da glicólise nesse processo. Por isso que, assim, costuma faltar glicose no nosso sangue. E aí tá, você não consegue fazer a glicólise, não consegue fazer a gliconeogênese. Então aí a gente já tem um problema, não temos glicemia, né? Você vai ter uma hipoglicemia. Se isso chegar a níveis extremos, você vai ter o coma alcoólico, como muitos já devem ter ouvido falar. E detalhe, isso piora quando você bebe de jejum, porque assim, se você já não tá com a glicemia alta porque você tá há muito tempo sem comer, você vai ter menos ainda glicose e a tendência a ter coma alcoólica maior. Além disso, você vai ter inibição do ciclo de Krebs. Então, você vai ter o acúmulo de acetil-CoA, né? A acetil-CoA que iria ser metabolizada a gás carbônico, ela vai acumular. E, como vocês já devem ter visto ali com a Angélica, acúmulo de acetil-CoA leva à formação de corpos cetônicos. E acúmulo... Ah, isso eu não entendi direito. Oi? Isso eu não entendi direito. Só já te falando que depois, se você pudesse voltar. Posso explicar, sim. Inclusive, vocês lembram que toda monitoria, quando eu falo do ciclo de Krebs, eu foco no oxalocetato? Acetil-CoA e oxalocetato? É por causa disso aqui, ó. Chegamos na parte que eu tava falando. Por causa da formação de corpos cetônicos. Mas, enfim. Como eu tava dizendo, você vai ter inibição do ciclo de Krebs. Inibindo o ciclo de Krebs, você vai ter um acúmulo de acetil-CoA que acabam virando corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, eles não são, tipo, ruins no nosso organismo, sabe? Porque eles são fonte de energia para alguns órgãos também. Como, por exemplo, o cérebro, em casos extremos, ele pode usar corpos cetônicos como forma de energia. Então é normal a gente produzir eles no nosso organismo. O problema é quando a gente produz muito. Se a gente produzir muito, eles vão ser jogados no plasma sanguíneo. E no plasma sanguíneo, eles vão se ligar com íons H+, vão transportar eles para o plasma também. E ligando com íon H+, a gente vai ficar com o nosso plasma mais ácido. Então aí a gente vai ter o problema de cetoacidose, que também pode levar a coma. Então aqui a gente já tem dois casos, falta de glicose e formação de corpos cetônicos. Os dois, em excesso, pode levar a coma. E você tem inibição do ciclo de Linen, que é... os ácidos graxos eles não vão ser degradados. Então você vai ter aí também a falta de energia para aqueles órgãos que precisam de lipídios para funcionar. Então assim, caguetou o trem todo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Alcoolismo crônico. Tá, o alcoolismo crônico leva ao acúmulo de triacilgliceróis e pode evoluir para cirrose. Esse aqui é interessante também, ó. Eu falei aqui que o álcool ele pode virar acetato e pode virar água oxigenada. Nessas duas vias, nas duas, você tem a formação de um composto intermediário, que é o acetaldeído. Esse composto aqui, ele tem propriedades cancerígenas. Então, assim, eu não sei se é exatamente por causa dele, mas eu imagino que seja, que as pessoas podem desenvolver câncer de fígado. Ok? Nossa, que tenso. Mas, enfim, ele também é usado para outras finalidades, né? Eu acho que ela deve ter falado também. Vocês lembram que ela falou que eles podem ser usados para reduzir a dependência ao álcool? O quê? Acetaldeído? Não lembro, não. Ele pode ser usado para produzir medicamentos que
quando a pessoa ingere, eles vão meio que simular uma ressaca. Então a pessoa não vai querer beber mais, entendeu? Ah, ela falou que o remédio deu errado, Pois é. né? Mas assim, Qual que é o remédio? como eu disse, o acetaldeído ele é cancerígeno. Então, também não é muito bom ter ele, não. Ok, eu acho que é só isso que eu tenho aqui sobre degradação de etanol. Ok, vocês querem que explique a formação dos corpos cetônicos? Nossa, por favor, a 6, a 7, a 8. Nosso Deus, é todas as 3 sobre corpos cetônicos? Não, mas Nosso Deus. assim, provavelmente não vai dar tempo, então Vou tentar pode ser rapidinho. do seu jeito. Tá bom, são corpos cetônicos, quais são eles e qual o seu destino metabólico? Quais são eles? Eu não lembro direito quais são. São 3, né, no caso. Só que eu não lembro os nomes são esquisitos. Tá no livro, viu? Eu tenho que ver acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona. Beta-hidroxibutirato. Acetoacetato. Acetoacetato tá em cima. Qual que é o último? Acetona. Acetona. Thank you. É isso aí. Então, os corpos cetônicos são basicamente acúmulo de acetil-CoA. O que rola? No ciclo de Krebs... Deixa eu ver se eu tenho imagem do ciclo de Krebs aqui. Não tem. Enfim, vocês lembram do desenho lá do ciclo de Krebs, né? O glicólise, aminoácidos, ácidos graxos, vira acetil-CoA, entra no ciclo de Krebs. Vocês lembram disso, certo? Então, o que rola? Eu, por exemplo, quando eu vou desenhar o ciclo de Krebs, eu sempre desenho acetil-CoA e o oxaloacetato. Por quê? Porque os dois são essenciais para o funcionamento do ciclo de Krebs. Se faltar um, o ciclo de Krebs não acontece. Por quê? Porque o ciclo de Krebs ele começa pela formação do citrato. O citrato é formado pela junção da acetil-CoA e o oxaloacetato, que é o último composto lá do ciclo. Quando o oxaloacetato está em falta, o acetil-CoA ele vai começar a se acumular. Ele não vai fazer o ciclo de Krebs. E quando ele se acumula, ele acaba se juntando numa moléculazinha que é o corpos cetônicos, que são esses 3 aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Cheguei a colocar. Coloquei. Aqui, ó. Eu não sei se eu coloquei qual que é o mecanismo responsável por isso. Acho que eu não botei, não. Enfim, basicamente aqui ele vai ser 3 moléculas de acetil-CoA que vão condensar e formar os corpos cetônicos. O destino deles depois é a corrente sanguínea. Eles vão ser jogados na corrente sanguínea porque, como eu tinha dito, a formação deles é algo que normalmente acontece no nosso organismo. Tem aqueles órgãos que utilizam os corpos cetônicos para fazer o metabolismo deles como fonte de energia. Só que aí tem um problema. Quando eles ficam em alta concentração, principalmente quando a gente não consome carboidratos, né, a gente fica de jejum ou coisa do tipo, ou tem diabetes, quando falta glicose para formar o oxaloacetato e o ciclo acontecer, você vai ter a formação deles em grande quantidade, é aí que vem o problema. Em grande quantidade, eles podem ser transportados e ficarem acumulados no plasma. Quando eles vão para o plasma, eles levam H+, com eles, porque eles são moléculas polares. E aí, levando H+, com eles, o acúmulo de H+ no plasma sanguíneo vai deixar o nosso plasma mais ácido. E isso vai causar cetoacidose, e que pode evoluir para um quadro de coma. Então, peraí. Só um minuto, Daniele. No slide dela, está escrito assim, cetose, acúmulo de acetona, cetonemia no plasma, aí eu completei, se ligando a íons H+, e acidificando o plasma. Isso que você falou do coma como é que é? A decorrência da cetonemia? Aqui, ó. Cetonemia, essas coisas aí, que tá no slide dela,
É tipo assim, são coisas específicas que acontecem com cada um desses três aqui. Se você falar dos três no geral, dos corpos cetônicos, você vai ter a cetoacidose. O que rola? Como eu tinha dito, os corpos cetônicos eles são moléculas polares, e aí quando eles encontrarem um íon H+, eles vão ir para o plasma sanguíneo e junto deles vai esse íon H+. O acúmulo de H+, no plasma sanguíneo vai deixar nosso sangue ácido. E quando o sangue fica ácido, isso pode levar a coma, entendeu? Então aqui, falta de carboidratos no organismo pode afetar o metabolismo de acetil-CoA, por quê? Porque para acontecer o metabolismo de acetil-CoA, né, para o ciclo de Krebs acontecer, você precisa também de oxalocetato. E na falta de glicose, de carboidratos, você não vai ter como transformar piruvato em oxalocetato. Na falta dele, a acetil-CoA se acumula. Vocês estão aí? Tá confuso ainda? Eu estou raciocinando aqui, porque ao mesmo tempo que você está explicando, eu estou completando nas respostas da atividade. Aqui, coloquei algumas coisas escritas aqui para ver se facilita. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso estar esquecendo. Isso aqui é importante. Excesso de corpos cetônicos pode matar também. Observação, que nem a gente tinha falado ali sobre consumo de álcool, né? Consumo de álcool esporádico para alguém que não costuma consumir, né? Se você consumir uma grande quantidade, consumo de álcool também vai levar à formação de corpos cetônicos. Ou seja, além de estar correndo risco de entrar em coma, você também pode morrer. E aí, gente, deu para entender? Tá confuso? Eu só copiei essa parte que você falou do consumo alto de álcool. Ô, Daniela, então na 8 fica mais essa questão do excesso no plasma, né? Porque eu também tinha notado cetose, acúmulo de acetona,
cetonemia no plasma e cetonúria na urina. Uhum. Eu também anotei falta de carboidratos nas células do diabético, mas eu não entendi. Então acho que eu vou pagar. Você colocou falta de quê? Carboidrato nas células do diabético. Ah, tá. Não, você pode deixar. Se te ajudar a entender também, não tem problema. Isso aí não vai tirar ponto. O que acontece? Diabéticos, eles têm geralmente ou é problema nos receptores de insulina ou é problema na produção de insulina. De todo jeito, eles acabam tendo uma glicemia, né, que é o nível de glicose nível de glicose no sangue mais alta porque eles não conseguem absorver a glicose nas células. A falta de glicose dentro das células vai fazer com que falte piruvato para formar o oxalocetato. E aí, na falta de oxalocetato, o acetil-CoA vai começar a se acumular, entendeu? Porque, tipo assim, a acetil-CoA pode ser produzida por outros compostos, como a gente já viu, né? Proteína, ácidos graxos. Agora, o oxalocetato ele só pode ser produzido pelo piruvato, que é produto da glicose, do metabolismo da glicose. Então, acaba que, assim, tendo a falta de oxalocetato, você vai ter o aumento da produção do acúmulo do acetil-CoA. Quando o acetil-CoA acumula, ele se condensa e forma corpos cetônicos. E o problema dos corpos cetônicos é o transporte de H+ para o plasma. Entendeu? O principal é isso, é o transporte de H+ para o plasma que vai deixar o sangue ácido. O nosso sangue não pode ficar ácido, ele tem que ficar no pH ali, se eu não me engano, acho que é 7,4, por aí, ele é mais básico, sabe? Tipo, ele é neutro, um pouco puxado pro básico. Uhum. Eu acho que, por mim, já não muito proveitoso, meu Deus. Tem mais alguma que vocês querem saber? Eu digo mesmo. Acho que é bem legal depois quando a gente vai resumindo e vendo um vídeo também entende melhor. Eu vou ver se eu consigo terminar esse resumo ainda hoje, sabe? Não, precisa não, você ainda tá se recuperando, que isso. Eu tive prova de fisiologia hoje, inclusive. Aí de manhã eu tava estudando pra prova, eu corri pra fazer o resumo agora e tentar fazer ele durante esse horário que eu teria aula agora pra poder ter ele na monitoria, mas eu não consegui terminar, eu cheguei só nos corpos cetônicos. Não, que Meu corpo não isso, ajuda. quando você puder, tranquilo. Como a professora deu essa aula invertida, deu uma melhorada no entendimento geral, sabe? Acho que só algumas questões das que ficaram mais difíceis de entender. Pelo visto, ela tá tentando facilitar um pouco as coisas, né? Porque assim, semestre passado ela não ficou dando É porque a tantas. nota da maioria foi muito ruim, né? A minha foi a pior Nossa, nota que eu tirei em 3 bimestres, em 3 períodos da minha nossa, vida. sim, Então, eu imagino que ela viu a nota e ficou um pouco apavorada, que ela vai dar até exercício extra. meu Deus. É, assim, se for necessário, eu posso pegar essa monitoria que eu faltei ontem, né? Que eu tava passando mal, e eu, tipo, tento compensar ela depois numa monitoria online, sabe? De resumão da matéria. Principalmente perto da prova, né? Que aí vocês vão estar mais preocupados. Ajuda muito, mas sempre dentro do seu cronograma, porque, assim, por exemplo, os seus resumos, eles salvam vidas. Assim, a minha nota dessa última prova até foi boa, porque eu imprimi todos os seus resumos, estudei eles como se minha vida dependesse disso, porque a minha nota na primeira prova foi um desastre. Desastre. Mas, assim, sempre que você puder e fizer, é muito bem-vindo. Eu concordo com ela. Tipo, Se, então, se o seu pré-carregar ou passar do seu limite, não precisa. Mas se quiser, puder e tiver condições, tempo e tal, pode ter certeza que a gente vai estar lá. Porque eu realmente vou fazer igual ela. Eu vou imprimir, vou depender disso, porque realmente agora eu dependo. Porque a situação tá muito feia. ó, eu vou continuar tentando fazer eles, né? Toda semana. Só essas semanas agora que tá acumulando as coisas, tipo, o exercício de fotossíntese de vocês eu ainda não terminei de corrigir. E eu tenho certeza que em breve a Angélica vai começar a me cobrar ele.
Mas ela não te ajuda em nada? Tipo, é só vocês que faz? É a correção dos exercícios? É, É, só eu. não, eu achei que ela te ajudava. Ajuda nada. Ó, Daniela, meu exercício não ficou muito bom, não, porque eu enviei antes de completar as coisas que você ia falando. Não, Mas tranquila. já deu muito para entender, tá? Eu entendi a matéria. Ó, eu corrigi uma parte deles até agora. Tipo assim, eu faço aquele tipo de correção de pegar e corrigir na número 1 de todo mundo, depois o número 2, número 3. Ó, o que eu corrigi até agora, vocês estão bem, viu? Não tem nenhuma nota ruim, não. Eu corrigi até a metade, pô. Até a questão 2 de alguns e a questão 3 de outros. Por enquanto vocês estão arrasando, gente. É de 7 às 8 as monitorias? É, de 7 a 8h40, no caso, tá no final mesmo. Então por isso foi Inclusive, uma cansar. coisa que eu queria perguntar pra vocês, o horário tá bom? Porque pelo visto tem gente que ainda tem que correr pra chegar em casa. Eu acho que tá, porque a aula é online, né? Tipo assim, em tese, Mas as assim, esses pessoas. 10 minutinhos dá intervalo pra vocês? Vocês acham que podia deixar um pouquinho mais pra frente? Eu acho que não, porque, tipo, quando chega a próxima prova, a gente sempre garra até 10 e tal, até ruim pra você e tal. Se estender um pouquinho mais, tipo, quando a professora libera mais cedo, eu mesma corro, vou fazer minhas coisas, banheiro, tomar café. Mas eu acho que se for deixando mais pra frente, vai atrapalhar você, sabe? Uhum. É. Então tá, vamos deixar assim mesmo. Então tá bom. Bom, minha opinião, né? Se as meninas estiverem diferentes depois. Só porque eu vejo que você fica muito tempo aqui e tal. É, mas também geralmente é porque eu empolgo, viu? Não é por culpa de vocês, é porque eu não fico olhando as horas. Eu acho ótimo, tá? Bom, assim, geralmente eu termino a monitoria, tipo, feliz, sabe? Às vezes até dá uma recarregada, porque é o que eu gosto mesmo. E saber que vocês estão entendendo me deixa feliz. Por mim, você pode continuar super empolgada. Sua empolgação contagia. Hoje só tá Agora meio você difícil ficaria carimbada, que Hoje só foi ajuda. meio difícil porque ontem não tava bem e hoje foi pós-prova fisiologia. Eu ainda nem sei minha nota, velho. Só quero saber minha nota. Tira, vai ver uma série, sabe? Tira a cabeça do Sério. negócio. Tá inteiro estudando, ainda dando aula, Eu tenho que foda. escrever uma poesia para ensino de ciências para amanhã agora. Mulher, como é que você tem tempo? Ai, Ensina. não vou ensinar não, porque senão você vai ter que passar a madrugada virando, fazendo trabalho, essas coisas. Não, então deixa. Ô, Mas Dani, então, obrigada, viu? Boa noite. Nada. Boa noite, gente. Vamos encerrar a conversa aqui, Boa senão noite, fica até Natália. tarde também. boa noite, até mais, Boa gente. noite, gente. Qualquer coisa vocês me mandam mensagem aí, viu? Mesmo se for alguma parte do conteúdo que eu não revisei, eu pego ali o livro, olho e tento explicar pra vocês, tá? Tranquilo. Beleza. Boa noite, meninas. Até Boa mais. noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, Dani. Eu fiquei meio calada aqui, mas eu prestei Você tá atenção. caladinho. Obrigada, ajudou muito. De nada. Tchauzinho, gente. Tchau, bom descanso. Descansa, viu, mulher? Pelo amor de Deus. Pode deixar.